Olá, boa tarde, bem-vindo de novo no podcast Veritas Libera. Estamos aqui em Parejo, no estúdio Connection Pro, hoje trazendo um ilustre convidado que já esteve conosco em seminários, mas não esteve aqui no podcast ainda. Sou Diogo Pacheco de Amorim, seja bem-vindo, um prazer estar aqui com o senhor. Muito obrigado, o prazer é meu de estar aqui, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito agradecido do senhor ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço. A gente começou a conversar aqui, senhor Diogo, a gente estava falando justamente que eu estava comentando com um amigo meu, que eu achava que a política aqui em Portugal, ela está mais à frente, pelo menos em relação ao Brasil, no que diz respeito à política partidária, né? Que é a questão do voto, da cédula, que você vai lá na cédula e põe seu X lá, coloca na urna e pode auditar. É mais seguro, pode ser auditável e, portanto, é mais seguro. Há também algumas tentativas e há a possibilidade de fraude, principalmente nas pequenas freguesias, onde toda a gente se conhece e sabem que fulano, cicrano e beltrano não vão votar porque estão doentes, estão no hospital. E, normalmente, nessas vezes só existem os dois maiores partidos, portanto, que dividem, depois vão dividindo os votos, dão a baixa da pessoa que sabem que não vai votar. Já aconteceu a pessoa aparecer e depois ser muito complicado. Já tinham descarregado o voto. Mas são casos mais esporádicos que outra coisa. De facto, falsificação maciça, como é permitido, por exemplo, no Brasil, não há boletim, não deixam entrar e confirmar a fiabilidade da urna eletrónica. Aliás, acho curioso, houve acusações de fraude, né? E veio negar. É óbvio que se não deixam auditar, alguma coisa se passa, porque se não tivessem nada a esconder, deixavam auditar. Exatamente. Portanto, não estava centralizado na mão de um grupo pequeno, né, de pessoas. Pequeno, né? Muito pequeno, só eles é que podem ver. Isto era impensável. Aqui em Portugal, o equivalente era haver alguém que chegava, pegava na urna de votos e dizia: amanhã são contados. Isto passavam para a minha casa. Chegava à casa, trocava tudo. É como levar a urna, uma das partes interessadas, levar a urna de votos para casa. O que para nós é impensável. Portanto, pode-se fazer alguma falcatrua, pode haver alguma, mas nunca maciça. Nunca maciça. Portanto, esta é a grande vantagem. E tem o voto também, que as pessoas que estão fora da Europa, fora de Portugal, eles podem votar e mandar a carta. Esse aí chega a ser um problema também, né? Ou não? Como que é visto isso para vocês? Isso aí tem vários problemas. Tem vários problemas. O primeiro, o governo, no fundo, é o governo que tutela o envio das cartas onde vão os boletins de voto para depois regressar. Se o governo é do PS ou do PSD, eles sabem, por exemplo, em relação ao Chega, onde é que o Chega tem mais apoios. E, claro que é mera coincidência, onde o Chega tem mais apoios, há muitos boletins que não chegam para poderem votar. Exatamente, o que aconteceu com a gente lá no Brasil, que minha irmã é portuguesa, meu pai é português, minha sobrinha é portuguesa, e não receberam. Pois... Minha irmã mais velha recebeu, meu pai e a minha irmã que não receberam. Aí eles foram no consulado para votar. Pois, porque mas há muitas pessoas que vivem a 400 km e a 500 do consulado. E, portanto, ir votar ao consulado é um esforço desmedido. Muitas vezes estão a trabalhar e não podem, e não podem ir. Por isso até se pôs a hipótese, é uma das hipóteses que se põe, é o voto eletrónico para os imigrantes, as comunidades portuguesas. Só que não há, dizem vários especialistas, não há um voto eletrónico que seja à prova de bala, ou seja, que com segurança total. E, portanto, é outro risco. Quer dizer, estamos aqui a oscilar entre duas... Qual o menor mal, se a possibilidade de voto eletrónico ou se manter o sistema como está, aperfeiçoando no que for possível.
Uhum. Mas nas eleições agora de 2025, vocês mantiveram o candidato do exterior, fora da União Europeia, né, que é o Manuel Magno. Tivemos. E teve também o candidato da Europa, né? Da Europa também. Que antes não tinha, né? Antes não tínhamos, mas podíamos. Eu estou convencido que se o sistema fosse à prova de bala, não houvesse qualquer coisa, que na Europa tínhamos metido os 2 candidatos e fora da Europa também talvez. Uhum. E tem uma coisa positiva, Sr. Diogo, que muita gente, é lógico, eu converso com pessoas mais politizadas, né, lá no Brasil. Então todo mundo conhece o Chega, todo mundo conhece o André Ventura. Até minha família, né? A gente fala, ai, o André e tal, como é que ele tá aí e tal, não sei o quê. Como se eu fosse amigo do André, andasse com ele. Mas fala, não, tá bem, tá bem. Claro. Eu julgo que, basicamente, no Brasil é por também uma relação bastante estreita entre nós e a família Bolsonaro e vocês todos. Quer dizer, nós estamos numa luta em comum, muito perto e em grande coordenação. E, portanto, também é natural que isso faça transvasar para o Brasil o conhecimento do Chega e do André Ventura. E tem uma coisa interessante, Sr. Diogo, que eu não sei se o senhor percebe isso, porque aqui a esquerda, que implanta pessoas num núcleo, como teve um caso aí recente aí com a gente agora no 7 de setembro, aquele Afonso Gonçalo, o senhor conhece ele? Sim, ele é meio problemático, né? Já foi preso nos movimentos, e aí ele é revolucionário, libertário, alguma coisa assim. Aí ele fez um discurso lá no dia do 7 de setembro, o pessoal não conhecia ele, deixou ele falar, ele falou um monte de bobagem. Mas a gente sabe que o brasileiro de bem, assim como o português de bem, porque eu sou português, né? Embora tenha nascido no Brasil, meu sangue é português, meu avô nasceu aqui. Depois foi para o Brasil. Meu pai foi criado por família portuguesa. Meus tios são todos portugueses e foram novos para o Brasil. E a gente convive com eles o dia inteiro. E o carinho que o brasileiro recebe o português lá no Brasil é o mesmo carinho que eu sinto recebendo o português me recebendo aqui. Então, a esquerda cria essa narrativa, mas por nós defendermos as mesmas coisas, o senhor não percebe que as pessoas de bem têm um carinho com o Chega também? Com o André, com vocês de forma geral? Tem, de uma forma geral. Aliás, pôs a questão dos brasileiros, o Chega é contra a imigração. O Chega não é contra a imigração. Descontrolada. Chega contra a imigração descontrolada. E de quem vem para viver da segurança social não trabalhar. Há imensos brasileiros que vêm e trabalham, esfolam-se a trabalhar. Eu lembro no outro dia, numa pequena empresa, foi à minha casa fazer uma obra, acabaram às 8 da noite e um dos trabalhadores, que era brasileiro, ainda ia trabalhar até às 2 da manhã numa outra coisa qualquer. Quer dizer, são muito bem-vindos. Quem vier para trabalhar e quem vier para se integrar, não. Dentro da lei, dentro das regras do país. Foi o que os nossos imigrantes sempre fizeram em todo o mundo. Exatamente. Aliás, era muito curioso. Nós reparamos que o português ia para a França e integrava-se perfeitamente na cultura francesa, em questão francesa. E, simultaneamente, mantinha uma relação estreita com todos os outros portugueses. Portanto, tinha uma dupla. Os imigrantes portugueses, e na Alemanha é a mesma coisa, e na Suíça, simultaneamente integram-se e simultaneamente e também, por outro lado, mantêm entre si os laços de nacionalidade. É uma coisa muito curiosa, mas que acontece com a imigração portuguesa. E, portanto, nós, em relação à imigração que vem, principalmente aquela que é culturalmente mais próxima, que é o caso da brasileira, somos os irmãos mais novos. Não, exato. Que é o caso da brasileira, mais do que a europeia, a brasileira. A gente é sempre. Não vou falar 100%, não, que as pessoas vão me entender mal. A gente tem lá o mulato, tem o mestiço, tem o índio e tal. Foi uma mistura. Mas quem integrou a sociedade brasileira foi praticamente o português. Foi, tivemos muito italiano, numa certa depois zonas, holandês, alemão, japonês, mas uma minoria que foi depois da Guerra Mundial, não foi em 1500, igual, né, descobriram o Brasil. Mas, de facto, de base é o português. É o português. E a esquerda, como sempre, ao longo dos séculos, ela vem sempre querendo dividir para conquistar. Sempre enfia uma mentira, né? Então agora veio aquele assunto recente
que Portugal tem que devolver o ouro do Brasil. De novo, né? Aquela história, né? Eu li no outro dia um artigo, já não tenho pena não ter recortado. Dizia o seguinte: a grande exportação do Brasil é o café. Quem levou a planta de café para o Brasil foram os portugueses. E esse artigo fazia as contas. Dizia, a conta eram trilhões de dólares somados desde que começou a exportação do café, a plantação e a exportação. Era 1000 vezes mais ou 2000 do que o ouro e dos diamantes que os portugueses trouxeram. Só com a planta do café. Só com a planta do café. Portanto, nós não deitamos as mãos à cabeça. Porque é que nós fomos dar? Devíamos ter uma percentagem, devíamos ter uma percentagem, porque fomos nós que levámos a planta de café. Portanto, todo o café que o Brasil exporta e os lucros do café, não estamos a pedir comissões também sobre isso. Cada um levou o que levou, trouxe o que trouxe. E amigos comodantes, quer dizer, como em qualquer relação. E são épocas diferentes, né? Então, assim, haviam as dificuldades da época, havia os percursos que a gente deveria percorrer para chegar onde a gente está hoje, né? Então, por exemplo, naquela época lá tinha telemóvel, naquela época você podia ver a pessoa lá no outro país e conversar com ela, veja bem, leva o café para plantar, e não existia isso. Então, as dificuldades eram imensas, né? Então, quem transporta a nossa realidade hoje para poder fazer uma comparação com o que aconteceu no passado está totalmente desligado da realidade, né? Não tem nada a ver, quer dizer, eram tempos diferentes, eram culturas diferentes, conquistas, né? Era a época de conquista, né? De conquista, quer dizer, o sentido ético era diferente, as coisas que eram aceitas na altura não são agora, outras que são aceitas agora não eram aceitas na altura. É uma evolução e, portanto, isto estar a tentar fazer uma contabilidade do que cada um trouxe ou cada um deixou, é o que é, não vale a pena. Não vale a pena. E a gente, na verdade, assim, o que eu fico vendo, e até trazendo para a realidade atual, seu Diogo, que a gente vê, por isso que eu estava falando do partido político, né, que eu considero realmente que o Chega, isso é minha opinião, né, então, assim, não estou baseado nem em revista, nem em jornal, nem em opinião pública, nem nada, estou falando da minha opinião. É melhor não estar. Não ser influenciado negativamente. Que o Chega realmente ele fez um percurso, assim, na minha opinião, impressionante, né, comparado com o Brasil, porque no Brasil a gente não tem partido de direita, não tem. Então, por exemplo, o Bolsonaro, que tem que ir para algum partido, ele tem que fazer um acordo com o presidente do partido e nem tudo das pautas da direita que ele gostaria de utilizar dentro do partido, ele não pode. Porque esse partido tem um acordo com os outros partidos, que tem um acordo com o governo, que tem um acordo dentro do Congresso, e é um acordo atrás de acordo, então inviabiliza fazer aquilo que o partido tem que fazer. E, nesse sentido, o Chega está anos-luz na frente dos partidos do Brasil. Mas mesmo em relação à Europa, o grande espanto dos nossos parceiros europeus, dos Patriots e do SR, é como é que nós progredimos tão depressa. Como tão depressa passamos da fundação do partido a um deputado, a 12 deputados, a 50 e a 60 deputados e ao segundo lugar. E em 6 anos. Em 6 anos. Os nossos parceiros europeus nem acreditam. Como é que é possível? Mas todos eles sem exceção. Nós começámos, ainda não tínhamos nenhum deputado quando começámos a estabelecer relações em Bruxelas nessa altura com o ID. E eles acolheram-nos muito simpaticamente e tal, mas ok, ficam connosco e tal, mas com algum paternalismo e tal. Começamos a meter um deputado. Quando nós 12, o quê? Quando passou para os 50, aquilo era. Em relação ao Brasil, também como estávamos aqui a falar antes, eu acho que o próprio sistema os deputados brasileiros ganham muito bem, têm mordomias e regalias gigantescas, o que se presta essas várias relações com isto que o governo dá, tira. Aquilo é um mercado mais mercantizável, para usar um termo, quer dizer, do que
O que nós, deputados em Portugal, dizer que ganhamos mal. Não ganhamos mal. Quer dizer que ganhamos muito bem. Não ganhamos bem. Mas temos uma vida, temos um sistema austero, quer dizer, não podemos ter 20 assessores, cada um. Os assessores são normalmente do grupo parlamentar e trabalham para todo o grupo parlamentar e não são muitos comparados com o Brasil. Portanto, as próprias circunstâncias levam a que os partidos aqui possam ser mais funcionais e funcionar melhor e não no Brasil, porque, como é evidente, aquilo todos nós sabemos. É um toma lá e dá cá. É o toma lá, dá cá e, portanto, um partido novo encontra muitas dificuldades. Mesmo para ser aprovado. Porque, por exemplo, Bolsonaro tentou criar um novo partido, era o Aliança, se não me engano. Sim, tenho ideia que sim. Eu acho que era isso mesmo, não lembro agora de cabeça, mas eu acho que era. E ele teve muita dificuldade e eles desistiram de ter um partido. Como é evidente, e como aquilo é um grande negócio, não é? Defendem-se. Porque quem aprova se vai conseguir registrar o partido é o TSE. O TSE é o Tribunal Superior Eleitoral, que eu saiba é o único país que tem, fora da Corte Suprema, tem também uma outra corte só para eleição. São os mesmos, basicamente. E são os mesmos. São os mesmos, não é? O sistema está muito bem montado para não deixar entrar a concorrência. Não deixar entrar... É o que se chama... É um sistema político com muitas barreiras à entrada. E como tal é difícil mudar dentro do partido. São movimentos populares, que foi um bocado de facto o que aconteceu com o Bolsonaro. É uma pessoa com carisma especial que arrasta atrás de si muitas pessoas, sendo partido ou não ser partido é um indiferente. Sim. Mas compreendo a dificuldade que tem e na minha opinião justifica-se por o facto de ser aqui entre nós, quer dizer, isso é querer ofender ninguém. O lugar de deputado no Brasil é uma ótima profissão, é um lugar muito rentável, é um belíssimo negócio. Portanto, os bons negócios defendem-se, como é óbvio da concorrência. Sem falar as verbas parlamentares que os deputados e senadores recebem para mandar dinheiro para os estados, que a auditoria sobre esse dinheiro muitas vezes é duvidável. Então, por exemplo, dependendo do estado, a pessoa pega, sei lá, 100 milhões de reais, o que daria... Não, vamos pôr 60 milhões, daria 1 milhão de euros. E pega aquele dinheiro e não presta conta. E quando é da esquerda e vai ter que prestar conta, ele vai ser julgado no STF. Aí eles falam assim, não, eu vou pôr aqui seu processo aqui na minha gaveta, e se porventura algum dia você quiser votar contra aquilo que nós queremos, eu tiro o processo e põe em cima da mesa. Entendeu? Então eles manipulam as pessoas. Agora, eu não consigo entender, seu Diogo, como que o ser humano consegue ser tão burro de ficar na mão dos outros por causa de uma migalha que cai de cima da mesa, porque aí acaba que você vende a sua vida e você não tem mais vida. Você tem que fazer o que os outros querem. E que a gente sempre lutou, nós como civilização, foi pela liberdade. Exato. Até o comunista quer ter liberdade, entendeu? É o núcleo central da nossa civilização, é o culto da liberdade, que foi trazido pela Igreja Católica. O culto pela liberdade é, curiosamente, trazido pela Igreja Católica. A componente cristã da civilização ocidental foi quem trouxe duas coisas: o valor da liberdade e o valor da vida. A vida tinha pouco valor, até Roma tinha muito pouco valor. E a liberdade também não tinha grande valor. Foi a componente cristã que trouxe esses dois sentidos centrais hoje da nossa civilização. Portanto, depois metem-se nas mãos, vendem-se barato. Porque eu acho que o preço da nossa liberdade não tem preço. Não tem preço. Entendeu? E a pessoa só pensa. É por isso que eu falo que a pessoa tem que ser muito burra ou então muito mal intencionada. Né? E que não liga para aqueles valores que norteiam todo o Ocidente. É né? verdade. Que é justamente isso. Como que o senhor vê, por exemplo, hoje no governo aqui de Portugal, porque
sai do PS, vai para o PSD, as coisas mudam ligeiramente, mas continua o mesmo problema. E um dos assuntos que eu conversei muito com o Pedro Frazão aqui no nosso podcast foi a respeito dos fogos, dos incêndios. Né? Aí o Pedro explicou, deu bastante explicação a respeito do que está acontecendo, por exemplo, gastando, acho que é 3 mil milhões de euros para contratar uma empresa terceirizada para poder trazer os aviões para apagar os incêndios, sendo que o dinheiro já gastou, dava para comprar, se não me engano, eram 10 ou 15 aeronaves com a mesma capacidade, teria uma frota própria e a manutenção e manter isso talvez não gastaria no próximo ano a mesma coisa, porque seria de Portugal. Tirando esse fator, uma coisa que eu levantei, Sr. Diogo, foi a questão de tem interesses nas terras também, porque a gente vê isso acontecer na Amazônia. Os incêndios todos que tem lá são com o objetivo de tirar os agricultores locais, vendem-se as terras por um preço irrisório, e aí vem grandes agricultores, grandes empresas multinacionais, aqueles conglomerados internacionais, vão lá e compram por um preço bem barato, e aí eles começam a plantar. E o controle, como a gente já viu que aconteceu com Stalin, ele começa pela barriga, né, pela comida. A gente teve aqui na Ucrânia o problema do Holodomor. O senhor não vê, assim, eu quando estudo a história me dá um medo muito grande, entendeu? Dessa repetição com fatores diferentes, mas é o controle do alimento. Nós aqui em Portugal não temos esse problema porque a extensão é muito pequena. O nosso terreno agrícola é muito pobre. Dizia o meu avô, que era um economista reputado na altura dele, Portugal era um país pobre. O mar dava sardinhas e a terra dava pedras. E é por isso que tem longas extensões florestais, porque são terrenos que não... Terreno verdadeiramente agrícola é pouco para uma daquelas grandes multinacionais. Todo o terreno, todo o terreno de Portugal inteiro continuava a ser pequeno. Uhum. Aquilo que é a zona agrícola em Portugal representa uma herdade na Amazónia. Quer dizer, portanto, aqui haverá outros interesses, seguramente. Uhum. Dentro da área florestal, provavelmente. Minérios é quase seguro, principalmente o lítio, que está muito na berra, na questão do lítio. A questão dos incêndios, na minha opinião, envolve um conglomerado de negócios. Não é só um, nem dois, nem três. São vários. Tem o negócio de apagar os fogos. Tem o negócio de queimar aquilo que é para poder explorar os minérios. Tem um negócio... N negócios. É uma rede de vários negócios, não é só um. E por isso é que nós, no Chega, pedimos um inquérito agora parlamentar aos incêndios e aos negócios dos incêndios, para poder começar a levantar as pedras e ver. Fazer uma auditoria. Ser uma auditoria, aqui, ali, agora, porque é que se fez isto, porque é que se alugaram uma coisa em vez de comprar, porque pôr em cima da mesa. Para onde que o dinheiro foi, por que foi. Sim, exato. Como, de que forma, quanto. Teve licitação, né, para ver orçamentos, exato. né, para ou saber foi os entregue preços. aos amigos. Portanto, nós... Exatamente, porque se fosse um negócio era fácil. Como são vários negócios, só uma comissão de inquérito parlamentar é que consegue investigar minimamente, porque isso é mesmo a justiça a sério, porque apesar de todas as comissões de inquérito parlamentar têm limites. Tem limites que a justiça não tem, como isto é público não tem, e portanto, mas pelo menos já é alguma coisa. Sim. Portanto, aqui em Portugal não é tanto a questão de haver multinacionais que queiram alargar a sua zona agrícola e ter uma coisa agrícola, porque não consegue, é um bocado de terreno aqui, é um bocado ali, é um bocado... Então, aí que está o negócio. O meu ponto não é só a questão financeira, é o controle social. O controle social. Porque a Agenda 2030, né, do Bilderberg, aquele negócio todo, era controle social. Então, a partir do momento que você tira o povo da região agrícola, que é sustentável, eles se mantêm. Não, nesse aspecto sim, mas é para... Aí eles ficam dependendo do Estado. Esse mesmo meu avô Diogo, que foi deputado na Primeira República, depois na Segunda República, ter grande parte como deputado,
era na defesa do mundo agrícola. E porquê? Por uma questão da liberdade. Porque dizia, o tipo que vai para uma fábrica, trabalhar para uma fábrica, e não tem mais nada, fica completamente dependente do patrão da fábrica. Portanto, não pode... E quando fica reforma, depende do Estado. Depende do Estado. Enquanto que se tiver, como acontecia no Norte, um campo, uma zona qualquer, tem independência, sabe que não morre de fome. Isso é para o resto da vida, mesmo reformado, porque deixa para os filhos, deixa para os netos. Portanto, era uma condição de liberdade básica. Exato. Ter um pouco de terra onde... Mas mais do que isso, depois, digamos, se quiser, o fundo moral de sustentabilidade moral da nação esteve sempre no interior, esteve sempre no agricultor, na pessoa que está perto da terra, que tem o bom senso, da pessoa que segue as estações, semeia, colhe, não tem problema. Exato. Portanto, há um bom senso que preserva, porque é a observação que eles fazem da natureza. Se o Marcelo acabar com isso, tem apenas suburbanos. E eu estou aqui a dizer mal dos suburbanos. Não estou a dizer mal dos suburbanos, só que os suburbanos têm muito mais dificuldade em pensar independentemente e em ter o senso das pessoas, aqueles que vieram e ainda estiveram ligados à terra têm, mas os filhos já não têm, e os netos menos ainda. Portanto, isso é uma forma de desenraizar as pessoas, e as pessoas desenraizadas são muito mais facilmente controláveis. Esse aspecto, sim. Portanto, o aspecto, se quiser, de cumprimento da Agenda 2030, quer desenraizar as pessoas para os tornar meros agentes económicos consumidores, isso sim. Esse é um aspecto relevante e que me parece a ter em conta. Mas isso já ultrapassa o negócio. Sim, ultrapassa. É um interesse maior, né? Externo, né? É um interesse que ultrapassa. Portanto, está para além deste complexo de negócios que imaginamos nós. Podemos provar, ou pelo menos vamos ver se chega a alguma conclusão, se houver comissão de inquérito. Mas todas as pessoas suspeitam que há alguma coisa de estranho nisto. Sim. Não ganham só 800 milhões de euros. Entende? Para comprar helicópteros que nunca funcionaram, sistemas que nunca funcionaram, coisas que nunca funcionaram. Mas como é que é possível? Não, e muitas vezes, igual, por exemplo, eu estava conversando com o Pedro, eu não tinha esse número. Ele que me falou que eu acho que em torno de 80% a 85% do incêndio é provocado. Sim, 90, acho que são 95% é provocado. Causas naturais puras. É bem pouco. Bem pouco. Causas naturais. Peço desculpa, mas é que eu não consigo dizer. Não preocupa, não tem problema. Vezes. É um bate-papo aqui, pode ficar tranquilo. Causas naturais puras, aquelas tempestades secas e pouco mais, são 5%. O resto não quer dizer que seja intencional, os 95%. Parte é incúria, mas tem mão humana. Por incúria, ou criminosamente tem mão humana. Portanto, nós não estamos a dizer que 95% são causados em origem criminosa. Agora, são feitos por mão humana, ou por incúria, ou com objetivos criminosos. Portanto, esses números convém que fiquem sempre... O próprio Chega já postou alguns vídeos na rede social mostrando pessoas ateando fogo na mata, e as pessoas passaram e viram, filmaram, e até um português pergunta para a pessoa, falou assim, o que você está fazendo aí? Aí ele queria dissuadir, sair assim como se não tivesse acontecido nada. Não, você vai esperar que nós vamos chamar a polícia aqui. E aí chamou a polícia e tal. Aí que entra aquele outro fator, a impunidade. Isso é o que nós andamos a dizer desde que o partido apareceu. É evidente, se quem pegar fogo a uma mata puder ir passar 25 anos à cadeia, pensa 10 vezes ou cobra tão caro que já não compensa. Nunca mais vai querer fazer isso. Agora, se ele sabe que chega, vai ali à polícia, a polícia é que tem lá até o dia seguinte vai ao juiz, o juiz manda embora.
quaisquer 50 euros compensam essa maçada, não é? Ainda por cima passam uma noite à borla, que não tem que pagar, e com refeições paga pelo Estado. Portanto, as penas têm que ser verdadeiramente dissuasoras. É óbvio. E outra coisa também, um pouco fugindo do incêndio, mas entrando nesse aspecto de relação que hoje tem Portugal com a Europa e que tem os acordos para poder receber os refugiados, e aí veio essa imigração descontrolada, e que até no atual momento eu tenho ficado muito preocupado, sabe, Sr. Diogo, porque a gente tem visto cada vez mais a coisa piorando. Não aqui em Portugal praticamente, mas a criminalidade tem aumentado. Sim. Mas a gente tem visto, por exemplo, igual lá na Inglaterra. Agora, eu vi ontem um vídeo, o rapaz pregando o cristianismo, né? Ele estava falando palavra de Deus lá na rua. E aí chegou a polícia britânica, algemou e levou ele preso. Então, assim, em que ponto a gente muda de cultura de tal forma que vem estrangeiro para dentro do nosso país, que quer mudar nossa cultura, que depois entra para dentro da política ou entra para algum cargo importante, através de uma pressão de empresários, uma pressão política, começa a alterar toda uma cultura que está estabelecida e que estava pacificado, um povo pacificado como o povo aqui de Portugal. Como que vocês do Chega enxergam isso? E como que existe alguma perspectiva de mudar isso? Porque a gente falou, né? Porque foi para o presidente mandou lá para o Tribunal Superior, né? O Tribunal de Justiça, e eles simplesmente falaram que era anticonstitucional. Isso remete-nos para o princípio da nossa conversa, a utilização do judicial. A esquerda, perdeu votos, a esquerda em toda a Europa regrediu brutalmente. E em Portugal, eu a primeira vez que fui deputado, fui substituir o André quando ele era deputado único, e a esquerda ocupava 2/3 do Bloco de Esquerda, tinha 20 deputados, o PC à volta de 20, o PS tinha, tudo aquilo era. E agora estou lá, olho para aquilo e vejo o Bloco de Esquerda é um deputado, o PC são 3 deputados, a ala esquerda do Partido Socialista são 20 deputados. Né? Portanto, houve uma redução grande da esquerda. Eles estão a compensar em toda a Europa a perda que estão a ter em termos eleitorais com o controle do sistema judiciário. Neste momento, em grande parte dos países europeus, não tem a democracia liberal pela separação de poderes judicial, legislativo e executivo. Porque o poder judicial faz duas coisas, basicamente. Começa a interpretar as leis à sua vontade, e uma lei pode sempre declarar ter feito, mas se ele interpreta de uma forma diferente, portanto, o povo vota, elege os deputados legislam, mas essa lei depois não serve para nada porque vem o judicial dizer não, essa lei não diz isso, mas a minha interpretação diz aquilo. E como não é controlado, o judicial é o único poder que não é controlado, o poder judicial. Você chega ali, vai por ali assim, mas chega ao Tribunal Constitucional decide e não há recurso de uma decisão do Tribunal Constitucional. Enquanto tem sempre recurso das decisões do Legislativo e do Executivo. Mas aqui em Portugal não tem uma legislação igual existe no Brasil, embora não funcione, que quem é o único, vamos colocar assim, dentro do Congresso, o Senado é o único órgão responsável por avaliar a conduta dos ministros do Supremo Tribunal. Nós aqui a única hipótese que temos de contrariar uma decisão do Tribunal Constitucional é 2/3 dos deputados. Ok. No momento presentes, não é dos 2/3 dos 230. Ok. É 2/3 dos presentes no momento da votação, que podem ser 230 ou não. Ok. E tem. Mas é muito difícil juntar 2/3 dos deputados. Mas a única forma de se opor a uma lei do Tribunal Constitucional é com 2/3. Portanto,
Mas ainda por cima as decisões, porque muitas delas ficam por ali e não são recursos, e portanto o juiz está bem, a lei parece dizer, não, mas é que na minha interpretação a lei diz isto. E acabou. E, portanto, o povo elegeu os deputados para legislarem, os deputados legislam e depois o judicial vai dizer, não, aquilo que legislaram parece dizer isto, não, mas a minha interpretação diz o contrário. E, portanto, a última decisão é deles. Ou seja, e isso é que se chama a ditadura do judiciário. Exato. E isto está a acontecer em França, para dar uma ideia, em França, o sindicato dos juízes magistrados de extrema-esquerda, nas últimas eleições, teve 43% dos votos para o órgão, para o sindicato. 43%, portanto, dos juízes franceses pertencem a um sindicato de extrema-esquerda. Agora veja a confiança. Portanto, a extrema-esquerda leva pancada nas eleições, mas depois vai reconquistar o poder através quer do judiciário, quer do jornalismo. E como que os juízes eles chegam até o judiciário, a corte mais alta aqui em Portugal? É através de indicação do primeiro-ministro, ou igual no Brasil, ou não? É tudo não, vão juiz subindo, de carreira? Vão subindo na carreira, porque há o sindicato superior, da magistratura, que também controla isso, portanto vão subindo automaticamente, exceto para o Tribunal Constitucional. Nós temos o Supremo Tribunal de Justiça, é só Supremo no nome, porque tem recurso do Supremo Tribunal para o Tribunal Constitucional. O Tribunal E do Tribunal Constitucional das decisões, do Tribunal Constitucional é que não existe recurso. Constitucional é o superior, é o que é acima de todos. De facto, é. E o constitucional, como que fica? A indicação ou eles sobem também através da própria carreira para poder chegar lá? Não, são parte são eleitos pelo 2/3 dos deputados. Ok. Um partido apresenta um nome. Igual no Brasil. E depois um certo número, depois esses cooptam 4 ou 5, que são 13. Parte são eleitos e essa parte depois coopta entre si, escolhem 3 ou 4, já não me lembro, são 3, são 4. Portanto, é um tribunal político. É a mesma coisa que acontece lá no Brasil, é praticamente a mesma coisa. Tem os nomes que são indicados, vai ter que passar por uma sabatina no Senado, e aí a pressão política interna, né? E aí já sabe mais ou menos que é a carta marcada, quem que vai ter que passar na sabatina, né? Porque, se eu, por exemplo, citando um exemplo, se o senhor é uma pessoa escolhida, eu indiquei o senhor, aí eu falo que, eu sou Diogo aqui, vai concorrer a uma vaga no STF. Ninguém vai apoiar o seu Diogo, entendeu? Vai chegar lá na hora, não vai ter um voto. Aí já tem lá todos aqueles ali, 2 ou 3 ali que já estão indicados pelo sistema, já está organizado e alinhado com todos os senadores, quem que vai ter que votar, aqueles que já estão dentro do deep state mesmo, que já estão ganhando dinheiro ali para poder manter esse sistema, e eles vão ali, vão votar, fazer aquela sabatina parecendo um teatro, mas não sei o quê, e todo mundo igual o Alexandre de Moraes, quando ele passou pela sabatina, ele falou ali a Constituição brasileira de trás para frente e frente para trás, respeitando todos os direitos dos seres humanos, né? E hoje a gente vê o que está acontecendo no Brasil, e ele é o maior perseguidor político, que eu não sei se existe na história recente, contemporânea, alguém que já fez coisas como ele tem feito. Agora, o que se está a passar em geral, principalmente, é que, por exemplo, na Europa, eu só posso falar mais da Europa, do Brasil vou seguindo com atenção, mas há coisas. Você tem a Carta dos Direitos Europeus, que é obrigatória de ser aceito no ordenamento jurídico dos vários países, e privilegia muito os direitos individuais sobre os direitos da sociedade, da comunidade. E nessa base, porque privilegiar os direitos, quem pega num assassino ou num violador,
Coitadinho, vamos ser humanistas. Não, porque ele então, tem direito a... E soltam. Ele no dia seguinte vai violar mais 2 ou 3 ou vai matar mais 2 ou 3. Ou seja, a atual legislação europeia e a leitura que o judiciário faz dessa legislação leva a que as comunidades fiquem indefesas. Porque privilegiam os direitos individuais de cada um dos indivíduos da comunidade. E não há comunidade que sobreviva a uma coisa dessas. Sim. Não há. Este é um dos grandes problemas que estamos a ter no Ocidente, no dito Ocidente. Sim. Isso acontece no Brasil, acontece na Argentina, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Trump está a reverter. Mas nós não estamos. Portanto, neste momento, voltando um bocado também ao princípio, os europeus estão a votar nos partidos idênticos ao Chega. Quer dizer que nas sondagens, na Alemanha, o SP... ai, meu Deus... Na Alemanha a AfD. Na Alemanha, a AfD, neste momento, é o primeiro nas sondagens. Em França, o RN, primeiro nas sondagens. Em Inglaterra, o Farage, primeiro, de longe, ganharam, se fossem eleições hoje, ganhava com maioria absoluta. Sim. Como é que eles estão a defender? Estão-se a defender com as pessoas que têm na comunicação social, que é alimentada com fundos de Bruxelas para apoiar os partidos que eles defendem, comunicação social, e depois tem a malta de esquerda que lá está, no judiciário, que está contaminado também, e nas universidades. Portanto, tem aquilo que chamamos a elite ou a falsa elite, porque para mim falam elites, não são elites, são falsas elites. Há elites que não têm nada a ver com isto, que são as verdadeiras elites. Sim. Estas falsas elites estão a fazer frente ao povo. Portanto, nós hoje na Europa, a democracia liberal é só teórica já. É só uma teoria, porque na prática não tem separação de poderes, o judiciário manda em todos os outros, a censura está a funcionar. Então, está a ser de Bruxelas o Democratic Shield, o Digital Service Act, o Chat Control. É todo um conjunto de legislação que está a acabar com a única forma que as pessoas tinham de respirar, porque eles têm a imprensa toda, a comunicação social toda controlada, e começaram a perder terreno quando começaram as redes sociais. E eles querem acabar, no fundo, com as redes, e querem fazer as redes, editar as redes sociais. Só sair nas redes sociais acontecer como acontece na comunicação social deles. Sim. Só sai, o editor edita, só sai o que eles querem. Eles querem fazer o mesmo às redes sociais. Sim. Querem transformar as redes sociais em jornais editáveis ou programas de televisão editáveis. Portanto, neste momento, na Europa, um bocado em todo o Ocidente. Na Venezuela a gente já viu onde é que aquilo foi parar, mas o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. No Brasil, onde está, o princípio é o mesmo. Nos Estados Unidos está a ser revertido, duramente, graças a Deus. Mas na Europa nós estamos entregues a isto. E o senhor está acompanhando o caso do Bolsonaro lá no Brasil, do processo dele? Tenho acompanhado. Aquilo é uma vergonha. E hoje ele está sendo julgado, né? Está tendo o voto do Luiz Fux, né? Que é um dos magistrados lá, que de certa forma ele está indo contra com aquilo tudo que foi feito em termos de processo, né? Hoje eu estava vendo ele lendo lá o parecer dele, né? Ele foi contra o relator, né? Sim. O relator é a vítima também, o relator também é o juiz, né? É o Alexandre de Moraes, ele é tudo ao mesmo tempo no julgamento. E é uma coisa que não dá para acreditar. Simplesmente é juiz, é polícia, é parte, é tudo. É tudo. É procurador. É procurador. É procurador, é juiz, não há recurso das decisões. É uma tirania. É um tirano. É um tirano. Um tirano à séria, não é esse tirano disfarçado. Não. Inclusive, assim, não falando de forma pejorativa, mas falando mesmo literalmente o termo da palavra, ele é um psicopata, né? Porque os traços que ele tem de, por exemplo, mandar uma mãe de família que pegou um batom, seu Diogo, e passou numa estátua na frente do STF, que no outro dia foi lá o servidor público lá e lavou com a bucha e no sabão e saiu, essa mulher está tomando, uma mulher, mãe de família, que é uma cabeleireira, chama Débora, está tomando 14 anos de prisão.
numa prisão, numa penitenciária. Isso é uma loucura. Sem falar um senhor também lá no Brasil, Clécio, que ele tinha comorbidades, e ele pediu, o advogado dele pediu para que ele fizesse o tratamento para não ter problema, porque ele estava com a saúde muito debilitada em função da prisão, psicologicamente ele ficou mal, já tinha um problema de saúde, e o Alexandre de Moraes não deu autorização para sair. O que aconteceu? Morreu. Então, assim, uma pessoa que chega nesse ponto, que ele não tem empatia, entendeu? Porque, assim, olha para você ver a incoerência. E aí esse ponto que eu queria perguntar para o senhor também, porque o André Ventura, ele anunciou nas redes que ele pediu a abertura de uma investigação sobre um ministro lá do Brasil, aqui em Portugal, que é o Gilmar Mendes. E a gente sabe muito bem que dentro desse grupo que está ali de ministros, eles fazem uma votação que são 2 turmas, são 11 ministros, né, um presidente e 2 turmas, cada um com 5 pessoas. E aí, na turma que é votada, muitas vezes é a decisão monocrática, coisa que não poderia ter. O Alexandre de Moraes manda as determinações, as decisões dele sem passar pela turma, sem aprovar. Nesse caso, que é um caso maior, de maior repercussão, está sendo julgado pela primeira turma. Um caso de total incoerência, porque, por exemplo, o Bolsonaro, quando ele foi declarado criminoso, ele já não era mais presidente do Brasil. Que ele fala que eles estão querendo colocar ele como querendo dar um golpe. Ele ia dar golpe no próprio governo dele, ele estava lá dentro, ele ia se dar um golpe, auto-golpear. Né? Não existe uma coisa dessa. Então, ele só podia fazer o golpe depois que ele saiu de lá. Né? E aí eles juntam a isso ao dia 8 de janeiro, que não tinha ninguém armado, não tinha ninguém com nada, só tinha um monte de vândalo que entrou lá, alguns que entraram e quebraram o patrimônio público, e esses tinham que ser identificados, que tinha câmera de segurança, mas as imagens desapareceram misteriosamente. Foram pagos por eles para fazer isso, como é evidente, como aconteceu nos Estados Unidos. Mesma coisa, 6 de janeiro nos Estados Unidos, 8 de janeiro no Brasil, uma coincidência absurda, né? Eles usam sempre as mesmas pautas. Exatamente. Copiam e as pessoas enfiam. E ainda caem. Ainda caem naquilo. Mas óbvio. É nesse sentido que eu queria perguntar para o senhor. Algum tempo atrás, quando eu conversei com o senhor, acho que foi antes de um seminário que a gente encontrou, o senhor estava dizendo assim, foi ano passado, se o Trump não ganhar, não sabemos o que vai acontecer no Ocidente. O Trump ganhou. E agora, o que o senhor acha que pode acontecer no Ocidente? Você tem visto muita melhoria nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, o que é que pode acontecer no Ocidente? Pode acontecer 2 coisas, basicamente. Uma, todos os inimigos, todo o deep state ocidental, que é todo o mesmo, recuou para a Europa. Eu, aliás, previa que isso fosse acontecer. Recuou para a Europa, porque tudo na Europa endureceu muito a partir do dia seguinte à eleição de Trump. Eles concentraram, repare, aquelas famosas verbas de USAID que secaram. A Ursula von der Leyen, no Parlamento Europeu, este orçamento plurianual para 6 anos que ela vai fazer agora, já conta com uma brutalidade de dinheiro que vai ser para substituir claramente aquele que secou a partir da USAID. Portanto, eles recuaram para a Europa para recuperar a força para poderem voltar aos Estados Unidos daqui a 4 anos. Portanto, eles entrincheiraram-se na Europa. Portanto, na Europa a situação ficou mais difícil. Agora, só podemos contar com o Trump para resolver isto. Porque o Trump não é só o Trump. O Trump é um grupo muito sólido, muito sólido, de pessoas especialistas em várias áreas, que têm com eles novas tecnológicas, como se viu há 3 ou 4 dias, firmemente com ele. Que é um poder muito grande. Não? Sim. Portanto, é confiar que estes que recuaram junto aos europeus que aqui estão não consigam vencer. Mas a luta é complicada. Eu vi uma coisa muito interessante que o Trump fez, uma das estratégias dele. Ele fez com que os investidores, os empresários,
saíssem dos outros países onde eles estavam, não que vai fechar a empresa em outro país, não nesse sentido, mas que eles voltem a reinvestir dentro dos Estados Unidos. Então, primeiro, você gera riqueza, gera emprego, e mais importante do que isso, os empresários, os grandes empresários do mundo, né, igual a gente está falando de Amazon, está falando de Microsoft, a gente está falando dessas grandes empresas, Google, não sei o que lá, áreas de tecnologia que hoje são os grandes empresários do mundo. A próprio o Elon Musk, né, da Tesla e tal. Então, basicamente. Se eles começam a empreender dentro do país, o grande fluxo de desenvolvimento deles e de retorno de receita, retorno financeiro, vai ficar dentro dos Estados Unidos. Pois vai. Com isso, qualquer coisa que afete os Estados Unidos imediatamente, para eles é prejuízo, não é vantajoso. O senhor acha que isso também pode ter sido uma estratégia dele, não só de crescer o país, mas de fazer com que os empresários vissem na oportunidade de viver num país livre e não apoiar regimes de ditadura, como foi o caso lá do Brasil, que eles estavam apoiando o que o Alexandre de Moraes estava fazendo? Os Estados Unidos e o Trump e o grupo que o rodeia viu isso muito bem, estava a perder todos os dias quilómetros para a China. A China, até há 4 anos, copiava. Dá 4 anos para cá, com aquele regime centralizado que eles têm, concentraram-se na investigação e concentraram-se na reindustrialização. O Trump viu que eles podem fabricar um porta-aviões por mês e os Estados Unidos de 2 em 2 anos. De toda a capacidade industrial instalada neste momento na China é brutal e eles estavam a perder a corrida. Portanto, tinha que, para se manter como uma grande potência e fazer frente à China, tinha que reindustrializar. Sim. Mas tinha que pegar nas tecnológicas e áreas todas, porque o problema da China é que neste momento nas próprias tecnológicas está mais avançado que os Estados Unidos. Ou está a começar a estar mais avançado e, portanto, ele teve que fortalecer e dar todas as condições possíveis às tecnológicas, por causa das novas tecnologias. Tem influência militar brutal, como nós sabemos, e não só brutal, depois como o próprio desenvolvimento. Sim. E vemos isso no que se passa com a inteligência artificial e com os novos computadores. Os computadores quânticos chamados, que aliás estão ligados, quer dizer, a inteligência artificial, quando os computadores quânticos começarem de facto a funcionar, a inteligência artificial dá um salto qualitativo. Sim. Portanto, o Trump e o grupo dele perceberam rapidamente que os Estados Unidos estavam a perder tempo todos os dias e estavam a perder. E, portanto, o que ele teve de dizer, vocês entendam-se que nós temos que isto para tratar. Mas os europeus estão a beliscá-los, porque estão com a questão que referimos há bocado, a Democracia Shield, a DSA, o chá de controle, que atinge diretamente as grandes tecnológicas americanas. Isso aí é que pode ser o calcanhar daqueles da Europa e da máquina que a Europa está a tentar montar a partir de Bruxelas. A máquina de censura. Sim, sim. E essa é a minha esperança. Como isto vai afetar gravemente as grandes tecnológicas americanas, é que o Trump resolve reagir mal. E se ele reage mal, tem poder para isso, porque a Europa, poder é zero. Em termos de geopolítica, a Europa não conta para nada. A Europa desindustrializou muito, assim como os Estados Unidos também. A política de desindustrialização ela partiu do Obama, principalmente, né? Que investiu muito na China. E aí as empresas começaram a ir para lá. E tem muita gente que a gente ainda conversa aqui em Portugal, infelizmente, que a gente fala que a China é comunista, falando, não, mas o comunismo acabou. Eu falei, mas como assim? Olha o nome do partido que governa o país. Sim, mas eu aí tenho uma opinião que é esta. Olha, eles não são comunistas. Eles perceberam, é que eles perceberam o que aconteceu na Rússia. Na Rússia, começaram a desbaratar todo o capital que estava junto daquilo. Eles têm uma economia de mercado rigorosa, muito mais de mercado que a nossa, só controlada centralmente. Mas é isso que eu estava dizendo. Mas foi o que lhes permitiu. Mas isso foi o que aconteceu, por exemplo, no Chile do general Pinochet.
um regime autoritário com uma economia altamente liberalizada. Exatamente. E o regime de China não é totalitário, é autoritário, que é diferente. Porque um regime totalitário não suporta uma economia liberal. Portanto, e a China tem uma grande vantagem. A China nunca, historicamente, invadiu ninguém. Não querem que seja invadido. E a Índia estão tentando, né? Tentaram, né? Tem aquela... O problema começou com a Índia, porque eles estão quietos no seu canto. Isto historicamente. Agora, se metem com eles, a coisa complica-se. Agora, o problema dos Estados Unidos é que eles não estão convencidos que a China quer invadir. Eles não querem é perder a corrida para as novas tecnologias e para as indústrias e por aí fora que a China vai ter e que torna uma potência. Os Estados Unidos não podem deixar de ser uma potência. Mas tem uma coisa que o senhor falou, que é justamente onde as pessoas muitas vezes elas têm uma percepção diferente. Porque o comunismo ele veio se adequando ao longo da história. E uma das coisas que eles sempre lutaram, Revolução Armada e tudo, era controle. Então, hoje, com a tecnologia, eles não precisam de fazer Revolução Armada, estão fazendo Revolução Cultural. Gramsci, Saul Alinsky e Escola de Frankfurt, e vai fazendo aquela mudança cultural na cabeça das pessoas. E aí a gente pode chegar no momento da tecnologia, que a gente está falando daquele livro do 1984, Sim. onde as pessoas vão ser totalmente controladas, igual é o caso que acontece na China, o crédito social que as pessoas recebem. Sim. Então, por exemplo, você consegue monitorar todo mundo com tecnologia e só pode ascender, subir na sua vida. Mas a Europa quer fazer o mesmo. Exatamente. Esse é o grande problema. Agora, porque você já viu algum comunista, ditador que não seja rico, que não esteja vivendo, ostentando as mordomias do capitalismo? Todos eles são capitalistas. Sim. Mas eles são capitalistas para eles, para os outros não, entendeu? Mas a questão neste momento é que estão a surgir novas formas de poder. Não só está a haver uma alteração geopolítica, dos equilíbrios geopolíticos, como estão a existir novas formas de poder que nós não estávamos habituados e porque não as tínhamos preparado ainda. Sim. Está a aparecer um mundo novo, em todos os aspectos. E nós estamos ainda ligados ao mundo antigo. O que nós temos que ver como conservadores e amantes da liberdade, é que forma que este mundo novo está a tomar e como é que podemos interferir. Porque a tendência é dizer a China é comunista como foi no tempo de Mao Tse-tung. A Rússia é comunista como foi no tempo do Stalin. Não, nada. São novas formas de poder. Como nos Estados Unidos estamos a ter uma nova forma de poder. Porque nós até agora no Ocidente tínhamos o totalitário e tínhamos a democracia liberal. Veja que está reduzida a democracia liberal na Europa. Já não é. E foi-se dissolvendo a pouco e pouco sem nós percebermos. Nos Estados Unidos, o Trump sempre temos que virar o jogo. E está a ser um ditador, não está a usar toda a capacidade que a Constituição dá ao poder executivo. Coisa que não era feita nos governos anteriores. Sim. Porque ele não estava na mão dos burocratas e do Deep State. E a única forma que tinha de arrancar as mãos dos burocratas e do Deep State era assumir o poder executivo tão lato quanto a Constituição lhe dá. Portanto, nós estamos a assistir a um reequilíbrio das forças e a uma refundação dos sistemas políticos. E uma refundação de sistemas políticos em moldes que nós não conhecemos e não percebemos bem. Ainda por cima com a intervenção agora das novas tecnologias, Sim. De capacidades gigantescas de computação, com efeito. Pega a inteligência artificial. Já aprender a fazer as perguntas certas da forma certa. Aquilo é assustador. Mas graças a Deus, porque é do apoio gigantesco. Mas como é que aquilo pode funcionar? Como é que se inventou uma coisa daquela? Em 2 ou 3 segundos, traz toda a história da filosofia, toda a história da coisa.
Sim. E, portanto, nós estamos ainda a adaptar-nos, a perceber, nós estamos ainda, todas as mudanças que houve, umas trouxeram outras, e os sistemas políticos estão a mudar, porque os sistemas tecnológicos mudaram, porque a forma de encarar a ciência mudou, porque tudo isto mudou. E isso está também a alterar os equilíbrios geopolíticos, por sua vez. Portanto, todo este mundo em mutação, é preciso não ficarmos muito colados aos conceitos antigos e perceber o que é que está a acontecer, até para nos defendermos. Porque estamos ligados a conceitos antigos, estamos a defender-nos de coisas que não existem e estamos a esquecer que há coisas que existem que nos podem atacar de forma muito mais feroz. Portanto, é um bocado isto, Marcelo. Então, assim, a gente indo para as considerações finais, o que o senhor deixa aí de pensamento ou de reflexão a respeito da geopolítica e o que o senhor aguarda para os próximos anos? Porque assim, eu estou falando assim, a curto prazo, né? Mais 2, 3 anos, 4 anos. Como que o senhor vê em termos de geopolítica? Portugal é inserido nesse contexto, obviamente, né? Marcelo, exatamente por aquilo que eu devia dizer, a mutação são tão grandes e tão rápidas que eu não consigo prever o que vai acontecer daqui a um ano. Porque eu não consigo saber que saltos quantitativos é que vai dar a computação quântica e, portanto, a inteligência artificial e, portanto, a capacidade de gerir. Nós não sabemos o que é que... até que ponto é que o Trump vai nos Estados Unidos? Nós não conseguimos saber até que ponto é que a Europa se vai conseguir fechar sobre si própria no meio de uma data de regulamentos e de regulamentações vazias e incapaz de dar o salto para fora. Nós não sabemos exatamente como vai evoluir a guerra na Ucrânia. Conseguimos prever mais ou menos que os ucranianos vão perder, até porque em termos populacionais há um ucraniano para 5 russos, quer dizer, a demografia sempre foi um dos fatores de poder a nível geopolítico, a nível internacional. Tudo isto está a mudar tão rapidamente que é muito difícil. Eu confesso que não consigo prever. Eu há 5 anos achava que conseguia prever a 3 anos. Agora não consigo, porque amanhã pode mudar tudo. Sim, é bem complexo, né? Está bem complexo. É complexo. América Latina e América do Sul, como é que vai evoluir? O que é que vai acontecer na Argentina? A Argentina, nas próximas eleições, houve agora este revés em Buenos Aires. Nas próximas eleições vai conseguir, e se conseguir vai ser um modelo para vários países. O que está a acontecer em Salvador vai ser um modelo, vai replicar, se não vai. O que é que vai acontecer no Brasil? Com eleições daqui a meia dúzia de meses. Né? Na Venezuela, vão caçar o homem ou não vão caçar o homem? Sim. E a América do Sul é fundamental no equilíbrio geopolítico. Mas pelas ações do Trump, o senhor não acha que ele veio realmente para poder pacificar o mundo? Porque você viu que ele mudou o gabinete dele de defesa, ele tem lá o Ministério dele de Defesa, que até o governo do Biden estava assim, e há uma semana atrás, ou essa semana, se não me recordo, foi semana passada, o departamento dele não chama mais Departamento de Defesa, chama Departamento de Guerra. Qual mensagem ele está passando com isso? Não é a mensagem tipo, não mexa com os Estados Unidos? Eu estou convencido que sim, os Estados Unidos... Marcelo, esta história da ordem liberal internacional, do multilateralismo, isso foi tudo fundado para dar poder a meia dúzia de tipos que se escondem atrás dessas plataformas e desses conceitos vagos para controlar. O Trump eu conheço algumas das pessoas que estão e vou mentir, estiveram antes e antes a estudar as coisas. E ele resolveu acabar com tudo isso. Ver, as relações são bilaterais, acabou a farsa do multilateralismo, acabou a farsa da ordem democrática internacional, não sei o que mais, e agora vamos, quem é que tem poder? Está aqui, ponham as cartas em cima da mesa. Ele não tem problema nenhum, como já está na cara, de dizer o Maduro é um traficante, não é um chefe de Estado, é um traficante. Então, vamos casá-lo. É um terrorista. É um terrorista, um traficante. 50 milhões de dólares a cabeça dele. Sim, acabou. Quer dizer, porque, como nós sabemos também muito bem,
aquela América Central e Sul acabou, na maior parte, de serem narco-estados. Deixaram de ser Estados. São os Estados federacionais, não são Estados federacionais. A principal, a base da economia dos tipos é o tráfico de drogas. Sim. Portanto, como é que isto tem que era? Isto é com aquelas luvas de pelica que havia antigamente. Bem, Vossa Excelência, Senhor Presidente Maduro, não se importa de sair da presidência. Eu não saio da presidência. Pronto, se não quer sair, não sai. Essa diplomacia, não é diplomacia, era fraqueza. Sim. Ou conivência. Ou conivência mascarada de fraqueza. Acabou. Meu amigo, vai embora. Eu acho que não quero ir. Não achas nada, vais mesmo. Se não vais a bem, vais a mal. E eu julgo que a Venezuela vai ser onde as pessoas vão perceber que as coisas mudaram. Você acha que é um divisor de águas, então, a Venezuela? A Venezuela é um divisor de águas. Vai-se perceber até que ponto é que o Trump está disposto a agir. Eu acho que ele está, né? Porque ele colocou uma frota lá no Caribe, por causa disso, né? Sim. Uma frota que, para uma invasão, é suficiente. Mas ele não deve estar a contar com uma grande invasão. Ele deve estar a contar que haja alguém que queira ganhar 50 milhões de dólares. Né? Acho que vai aumentar. Eu estava escutando algum rumor lá nos Estados Unidos, né? Que eu vejo muito o X, né? O antigo Twitter. E alguns rumores nas redes sociais dizendo que a intenção dele é aumentar o valor do prêmio pelo Maduro. Sabe porque os generais, julgou que ele está a atacar em dois sentidos. O grande negócio dos generais que suportavam o Maduro, o negócio da droga aos generais. E, portanto, tem ali a Sim, defesa. e ele impedindo o tráfego, ele vai impedir o dinheiro. Se liquidar o tráfego e aumentar para 100 milhões, são logo meia dúzia de generais deitam um unha ao Maduro e acabou a brincadeira. Sim. E se ele fizer uma pesquisa a fundo, ele descobre, porque tem aquele negócio follow the money, né? Sim. Follow the money, e se ele corta a torneirinha igual ele cortou do USAID, né? Exato. Aí ele corta o dinheiro também do narcotráfico, ele já fundou um barco, ele mostrou que ele fundou um barco. Está disponível, o vídeo, eu vi o vídeo. Exatamente. Todos nós vimos. E outros que eles já devem ter afundado que também não comunicaram, né? Sim, portanto aquilo, se ele acabar com o negócio da droga, a Venezuela cai no dia seguinte. No dia seguinte, os generais, eles começam a se degladiar internamente. E começam aqui, vão correr cada um a ver quem é que deita a mão ao Maduro para ganhar 100 milhões de dólares. Os hipotéticos futuros 100 milhões, atuais 50 milhões. 50 milhões atualmente, mas pode ser que suba para 100 milhões, dependendo da estratégia do Trump. Né? Mas, senhor Diogo, o papo está muito bom. A gente já passou de 1 hora. É verdade. Né? E eu queria te agradecer e pedir para o senhor deixar uma mensagem aí para o pessoal que vai nos assistir. Já obrigado pelo convite, pois foi agradável conversar desta forma. A mensagem que eu posso deixar, ou que eu gostaria de deixar, é que temos de defender a nossa liberdade e temos de defender a nossa forma de vida. E temos de dar tudo por isso. E principalmente temos de estar todos aliados, América, Brasil, Europa, sabe? Todas as... Isto, para quem viu o Senhor dos Anéis, a sombra de Mordor está a alastrar. E é preciso que o Shire, que neste momento está nos Estados Unidos, é preciso que o Shire nos ajude a defender. E temos de estar todos preparados para nos defendermos. E estas ações, como estes podcasts, ajudam muito, porque vão dizendo, afinal também há quem pense assim, afinal também, não sou só eu. E é isto que vai dando estabilidade à nossa luta. E, portanto, e também por isso, Marcelo, muito obrigado pela tua atividade sempre presente. Não perdes uma oportunidade de dar testemunho, isso é fundamental. Sim. E o agradecimento à equipe também, à equipe toda,
Obrigado mesmo, porque nós que estamos na política diretamente, como é o caso, feliz ou infelizmente, só podemos fazer alguma coisa com o apoio estruturado. Sim. A política é pouco, a guerra cultural é toda, e a vitória da guerra cultural é fundamental. Só aí é que nós, os políticos, conseguimos fazer alguma coisa se tivermos essa estrutura por baixo. Mais uma vez, obrigadíssimo, Marcelo, pela presença aqui. Sr. Diogo, muito obrigado. Eu que fico honrado de conhecer o senhor, né? Há tantos anos que a gente já... Eu tive a oportunidade, o prazer de conhecer o senhor em 2019, na festa do Chego 2020. E até hoje a gente mantém esse sempre, contato. Graças a Deus, e há de continuar sempre. Se Deus quiser. Sempre. Deus abençoe. E devemos ganhar. E vamos ganhar. Grandes esperanças para o Brasil, porque o Brasil está bem pior que nós. Vamos. Está terrível. Portanto, que Deus vos ajude, Brasil, e que Deus nos ajude, ajudando-vos a vocês. Sim, e Deus ajude os Estados Unidos para que ele possa ajudar a América Latina. Bem, precisamos dele. A Venezuela anda numa situação muito problemática, né? E Cuba também, não podemos esquecer de Cuba, né? Não, mas eles estão lá quietinhos agora, fingir-se a tentar passar despercebidos. Mas vai chegar lá também. Vai. Porque o Marco Rubio, ele é presidente cubano. Marco Rubio não perdoa, não vai perdoar. Não vai perdoar, não. Mas, Sr. Diogo, muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado, então, por nos acompanhar até agora. Não se esqueçam de se inscrever se você não tiver inscrito no canal. Deixa aí seu gostei, compartilhe com as pessoas e a gente se vê no próximo programa.